Gravando em 3, 2, 1 e... Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia e esse é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, onde sempre temos resenhas e indicações de filmes, livros e séries. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho, porque tenho certeza que o próximo vídeo também você irá gostar. Agora, o vídeo de hoje, acho que talvez já deu para perceber qual vai ser a temática, né? Se você já conhece esse universo, porque assim, este colar que estou usando já é bem conhecido pelos fãs dessa saga, e eu tenho inclusive uma estela. O vídeo de hoje então não poderia ser diferente do que senão sobre o universo da Cassandra Clary dos Instrumentos Mortais. Mais especificamente, o seu último livro, Melhores de Preto. Neste livro da Cassandra, a gente tem 10 contos de todo o universo dos Instrumentos Mortais. Então, assim, não é uma sequência de algum em específico, como as Peças Infernais ou os Instrumentos Mortais. É de todo o amplo universo de esquema de pirâmide dela. Porque, falando sério, né? Quando eu comecei a ler os livros da Cassandra, teve a série Shadowhunters, eu gostei, comprei os livros. Eu não imaginava que eu iria cair nesse esquema de pirâmide sem fim. Quer saber? Eu vou contar quantos livros dela eu tenho desse esquema de pirâmide. Já volto, hein? Voltei. E pelo que eu pude contar ali, com este livro, se eu não me engano, são 29 livros. Comecei só com os Instrumentos Mortais. E agora eu tenho 29 livros da Cassandra e provavelmente vai só aumentar porque ainda irá lançar mais. Mas o fato é que o Melhores de Preto, este livro dos contos, ele vai trazer todos os personagens de todas as séries dela. Então a gente vai ter histórias do Will e da Tessa, conto no caso, né? Julia e Emma, Anna e Ari, Jace e Clary, Jocelyn e Luke, James e Cordelia, Thomas e Alastar, Simon e Izzy, Kiera, Mark e Christian, e Sebastian e a Rainha Ciri. A ideia deste livro é que finalmente a gente vai reencontrar todos os livros, né? Todos os personagens da crônica, para que depois possa finalmente lançar ali a última história para encerrar e finalizar todo esse amplo universo da Cassandra dos Caçadores das Sombras. Então, assim, a impressão que eu tive lendo esse conto foi que amarrou todas as pontas soltas de todos os personagens. A gente teve momentos felizes dos personagens. E aí vai começar finalmente o último, né? A última série de livros dela, lá do futuro. E aí encerrar tudo. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. E essa é a informação que eu tenho, que eu vi em algum lugar. Acho que desse próprio livro. Deixa eu ver. Eu vi em algum lugar essa informação. Não sei se foi neste livro ou se foi no site da Amazon. Eu vi essa informação de que seria aí o final. Não sei onde, mas eu vi essa informação em algum lugar. Então, assim, temos aqui contos. Se você tá perdidinho aqui, né? Instrumentos Mortais é uma saga da Cassandra Clare. E começa ali o Instrumentos Mortais, meio que o principal ali, né? O que gerou tudo isso. É um livro em que a Clary, ela é uma humana normal. E um dia ela descobre que tem um universo ali escondido, os Caçadores das Sombras, que são Néfilins, meio humanos, meio anjos, que lutam contra os demônios. E também ajuda a manter a ordem daqueles que não têm sangue de anjo. Ou, né, que tem uma mistura ali, tipo, humano com demônio, ou no caso dos Sirius, que são demônio e anjo. Então, assim, ele ajuda a manter a ordem, são tipo a polícia desse mundo oculto. Esses são os Néfilins. E eles usam
estelas. Eu fiz uma, minha mãe me ajudou a fazer uma, muitos anos atrás, quando eu conheci essa saga, fiquei encantada. Estelas, que eles usam para desenhar símbolos, né? Runas no corpo e dão algumas, não poderes, mas tipo algumas melhorias, tipo visão no escuro, ou poder enxergar os seres, ser mais rápido, conseguir achar alguém, enfim. Temos essas runas que são formas de obter alguma vantagem em batalha ou ali no dia a dia, quando necessário. E eu vou falar um pouco de cada conto deste livro que finalmente encerrou, né? Fechou essas pontas soltas. Então, temos o primeiro conto, que é A Bendita Tormenta, que é sobre o Will e a Tessa. E a gente tem ali, né, um encerramento da história do Will e da Tessa. O Will, ele ainda se culpa muito, né, por tudo que aconteceu, pela irmã dele. Então a gente tem esse momento que ele tenta ali reencontrá-la, mas ele também ama muito a Tessa. E, enfim, acaba surgindo ali um problema em uma sessão espírita, né? E ele acaba depois tomando uma decisão que faz ele esquecer da dor e esquecer até das coisas boas que surgiram por conta dessa dor. Porque, querendo ou não, na vida, isso eu tirei até esse ensinamento do livro, não um ensinamento, mas uma reflexão que este conto traz, do Will e da Tessa. Que apesar de ter muita dor a vida, né, passarmos por muitas coisas, temos momentos difíceis, não tem alegria sem tristeza. Então, aonde tem a tristeza, vai, querendo ou não, acabar gerando algo bom. Algum ensinamento, alguma aprendizagem, alguém. No caso do Will, ele tem a Tessa. Esse é o alguém feliz para ele, né? Então, assim, muitas coisas aconteceram, mas a Tessa, querendo ou não, vem deste momento. Então, a partir do momento que ele tira dele a dor, ele também esquece da Tessa. Então, assim, são consequências que, querendo ou não, acabam trazendo. A Bela Ajatara. Deixa eu ver sobre o que é o conto. Ah, da Cordélia. Então, aí, no livro da Bela Ajatara, é o conto da Cordélia e do James. E neste conto, meio que, apesar dos dois serem muito importantes, a protagonista acaba sendo a irmã dele, né, a Lucy Herondale. E a gente tem um encerramento da história deles, por quê? Porque ficou isso dos dois terem essa herança, né, do avô deles, que era um príncipe do inferno. Ele ficou com... Eles têm alguma habilidade ali, principalmente a Lucy. E aí a gente tem a história da... meio que a mulher, né, do avô deles, que acabou presa no mundo dele, porque eles tinham lá um acordo, ela ficava presa com ele. Quando ele morreu, ela ficou presa nesse reino, ela não poderia sair. Então ela precisa de um objeto que a Lucy, que é a neta dele, tem para soltar. E nisso a gente acaba acontecendo que todo leitor sempre quis. O que todo leitor sempre quis? É entrar nos livros. E esse conto, ele acaba trazendo algo nesse sentido. A gente temos personagens entrando em um livro e vivendo a história dos livros, como todo leitor quis. Então, assim, eu gostei muito desse conto por essa premissa. É algo que não tem como, né? Tem, pelo menos, se você é leitor, acho que nem precisando ser leitor, tem pelo menos um livro que você queria muito virar personagem dele. E aí, nesse livro, a gente tem esse conto, temos a oportunidade de imaginar. A Quem o Lobo Ama é o conto... Tá. Esse eu já imaginava, né? Mas enfim, eu tô vendo aqui os nomes seguindo na página, porque são 10 contos, né? Então, assim, A Quem o Lobo Ama é a história da Jocelyn e do Luke. E neste momento do conto, a gente tem, naquele momento de Instrumentos Mortais, provavelmente se você já leu, você sabe, em que a Jocelyn, ela está ainda naquele transe, né, dormindo ali, e já foi encontrada pela filha, né, ela está ali sendo mantida em observação, e o Luke o tempo inteiro vai lá, cuida dela, fica com ela, e conta coisas para ela. E uma dessas histórias que ele conta para ela é sobre o passado.
o passado de quando ele era adolescente, a Jocelyn era adolescente, como que ele conheceu o Valentim, como que ele se envolveu nessa história toda com o Valentim, como que a própria Jocelyn também se envolveu com essa história, né? Nessa história toda, é aquilo, né? O Valentim era mau, mas a Jocelyn era apaixonada por ele e se casou por ele. O Valentim era mau, mas o Luke era o melhor amigo dele e virou para-bataille dele, até ser traído. Então, esse conto nos deu a oportunidade de entender como que isso aconteceu, como que esses dois personagens acabaram envolvidos em toda essa trama. E é muito legal esse conto por conta disso, porque é uma oportunidade muito legal e que todo mundo se perguntou, né? Os próprios personagens perguntam como que isso aconteceu, né? Sempre falam como pra Maurice ou até pra Jocelyn, pro Luke, como que vocês se envolveram com isso? A Claire pergunta pra mãe, como que você foi casada com um homem assim? Tem esse questionamento, eles sempre falam, né, do mesmo jeito. O Valentim nem sempre foi desse jeito. Ele era uma estrela, ele era incrível, impressionante, e a gente percebe aí nessa história como que realmente foi. Como que isso construiu, como que ele conseguiu enganar todos esses personagens ao redor para virar tudo que virou no livro dos Instrumentos Mortais. E eu gostei muito. E também é quando o Luke finalmente, né, ele fala ali os sentimentos para Jocelyn, mesmo ela estando inconsciente, a gente tem esses momentos dos dois juntos. No 121 é o dia de passeio de Zachary. Ai, o dia do passeio do Zachary. Essa história, eu gostei muito, eu ri muito. Ela foi um conto que, assim, eu devorei ele muito rápido, porque é tão, mas tão divertido, é uma história tão, mas tão fofa. O do Zachary é a história do Thomas e dos Alastais. Eles decidem cuidar ali, né, do irmãozinho, o Zachary, pequenininho, bebezinho, meio que aprendendo a andar ali, bem bebezinho mesmo. E ainda a mãe fica, não, eu vou deixar eles com vocês. Eles, não, a gente cuida, é só um bebê, o que pode acontecer, vai curtir seu dia, tal, você vai se juntar com as outras mães e tal, um dia de mulheres, um dia tranquilo. Mas eles não esperavam que cuidar do Zachary fosse tão difícil, porque ele é um bebezinho muito levado, que quer conhecer o mundo. E os dois, eles têm um pouco de... São homens caçadores da sombra, então eles estão um pouco rígidos. Como que eles foram criados também influencia muito nesse momento deles cuidarem desse bebê. E... Esperando não passar. Então, assim, é uma história muito divertida e fofa. Pensem num bebezinho fofo, encrenqueiro, não encrenqueiro, né? Mas levado, que ele fica andando nas coisas, pegando as coisas que não te via, e aí acaba tendo ali uma mágica envolvida por trás, enfim. É muito legal essa história, é muito divertida, muito envolvente, e traz a sensação de aconchego, de família. Bem que o protagonista é um bebezinho fofo e arteiro. Então, assim, é muito legal essa história. Tipo, muito mesmo. Eu acho que dos 10 contos, essa é a minha história favorita. Temos aí o conto O Julgamento do Rei Kieran, que é a história do Kieran, do Mark e da Cristina. Então, nesse a gente tem esse trisal, né? E o Mark e a Cristina, eles são convocados para a corte do Kieran, mas não foi o Kieran que convocou eles, mas eles já estão lá, então eles ficam. É um momento muito importante, porque eles precisam decidir quem vai ser o responsável ali pelas tempestades, depois que um cara morreu. Então eles precisam decidir quem vai ser o sucessor. O rei, no caso, né, o Kieran, precisa decidir qual dos 3 filhos vai herdar esse poder tão importante. Só que durante essa questão toda, essa apresentação dos filhos para o rei decidir, a gente vê o Mark e a Cristina, como Néfilins, né? Meio Néfilins, enfim. Eles sentem a presença de algo demoníaco. Então eles percebem que tem alguma coisa estranha ali. Um dos 3 filhos está aprontando, um dos 3 filhos está tendo alguma ajuda ali demoníaca
que não deveria, então eles começam a investigar e fazer os seus papéis de detetives e de Néfilins, né? De caçadores das sombras, enquanto esperam, né? O rei espera para decidir em cima da abordagem deles. Vamos ver quem. Próximo conto. Várias e Várias Anas. Várias e Várias Anas é o conto da Ana e da Ari. A Ana, ela me lembra muito o Alec, só que o oposto do Alec. Porque tanto que ela é uma da família, né, uma antepassada dele, mas a Ana, o Alec, assim, ele era gay, mas ele meio que escondia isso. Nem ele mesmo não queria admitir para si mesmo que ele era. E ele era totalmente inexperiente dessa vida de romances. A Ana não. A Ana, ela é o oposto. A Ana, ela sabe o que ela quer, ela sempre deixou isso bem claro. Ela sempre teve essa vida ali um pouco mais rebelde em relação a Clave, que não era algo tão bem aceito, né? Mas, enfim, ela era tudo isso. Ela sabia que ela era lésbica, que ela pegava ali todo mundo, e ela era muito sedutora, muito aproveitava todos os prazeres da vida. Então, sempre estava ali em um rolinho e outro. Só que aí ela se apaixona pela Ari, e ela fica com ela. Só que quando ela faz isso, tem um momento que ela tá lá, e em um bar, eles vão em um evento, começa a dar em cima dela, ela pega o microfone na frente de todo mundo e fala: eu estou comprometida, não quero mais ninguém e não estou mais na pista. Pra nenhum rolinho, é só uma que tá na minha vida e acabou. E isso traz, assim, à tona muitos e muitos e muitos corações partidos. E aí, nesse conto, né, prosseguindo a história, isso acontece no conto, temos a situação de que a Ana, nesse primeiro momento, ela começa a receber muitas cartas de mineradoras, né, com flores e perfumes, e muitas declarações de amor, que partiu o coração, que sei lá o quê. Isso enquanto ela está morando com a Ari, porque elas decidem morar juntas. E depois, a Ari, ela acaba vendo a Ana com outra. E aí, isso gera algumas situações ali, e depois descobrimos algumas coisas, mas eu não vou entrar em tantos detalhes, porque é uma história tão curta que não sei se vale a pena te dar spoiler. Então, assim, é sobre isso. Essa é a história. Talvez pelo título, né, Várias e Várias Anas, já deve ter pra dar uma entendida do que aconteceu. Nascida do Osso é o próximo conto. Deixa eu achar aqui a página só pra mim captar do que era. Nascida do Osso é a história da Emma com Julian. Da Emma com Julian. E aí, nessa história da Emma, a gente tem ela está ali uma Honda normal, e nisso aparece uma amiga dela, e aí nisso chama ela de lado e fala assim: olha, eu lamento dizer isso, mas eu vi o Julian em uma boate beijando outra mulher. Eles estavam se pegando lá na festa. E a primeiro momento ela não quer admitir, ela fica: não é possível que ele tá me traindo, não é isso, a gente tá junto, a gente tem essa história, que sei lá o que, eu confio nele. Mas ela fica: não, realmente. E aí ela vai até essa boate e ela vê ele, sim, de fato, se agarrando lá com a Emma do outro mundo, que tem essa história ali toda, né, nos outros livros. Então, assim, é uma outra ponta solta que foi preenchida, né, que foi amarrada em relação a esses personagens do outro mundo. Então, a gente tem essa Emma, a gente tem um pouco... Ela conta um pouco sobre o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ela não conta, ela tem um plano e sei lá o quê. E isso também gera, esse final da história da Emma, esse conto da Emma com Julian, gera algo que é muito significativo para o próximo livro, né? Para essa sequência toda de histórias. Não sei se eu vou entender, mas enfim. É um conto muito importante, porque todos os outros contos, ou eles estavam explicando algo passado, como o caso da Jocelyn com o Luke, ou eles estavam dando
meio que um final feliz ou amarrando uma pequena ponta solta. A história da Amy e do Julia, não. Além dela amarrar essa ponta solta, ela é muito significativa para todo esse universo de Caçadores das Sombras. Então, assim, é um conto muito importante para todo mundo. O outro conto é Cidade dos Corações Partidos. Este conto é da Izzy com o Simon. A gente tem o Simon, ele vai ter um show, né? Porque ele faz parte daquela banda, ele não costuma mais cantar. Mas quando tem alguém falta, ele acaba substituindo e vai para esse show. E nisso a Izzy lá é assim, é a maior apoiadora da banda, né? A maior apoiadora do Simon, ela leva comidinha, ela faz isso, ela faz aquilo. Ela é aquela fã namorada, né? Aquela namorada fã. Só que aí o Simon, diz um show, relata para ela que ele recebeu uma proposta de emprego de ensinar na academia de Caçadores das Sombras, né? A nova geração aí, ensinar os próximos. Só que é longe, ele vai ter que ficar um bom tempo sem sair de lá. Que é muito importante que os professores tenham uma afinidade com os alunos. Então ele não pode apenas passar para um portal, ir lá dar aula e voltar. Ele vai ter que morar lá por um ano. E ela não encara isso muito bem. Ela fala que ela não pode ir com ele, porque ele convida ela, mas ao mesmo tempo ela fala que ela não pode impedir que ele vá. E ele tem uma briga e começa a ter muitas brigas. E aí a gente tem uma outra ponta solta na história que foi criada aqui. Um dos contos o conto da Cordélia mostra aquela mulher do avô deles lá, lembra que eu falei? E aí ela reaparece, essa personagem, nessa demônia, enfim, ela reaparece aqui, né, nessa história. Ela tá um pouco mal ali sentimentalmente, então ela tá causando brigas nos relacionamentos de todo mundo. Então, conforme o tempo vai passando, todos os casais começam a brigar e brigar e brigar, e aí é tipo uma onda de corações partidos. Enquanto isso, o Simon e a Izzy, eles estão tendo a própria briga, mas ao mesmo tempo essa briga está sendo muito inflada por essa decepção dessa personagem. E eles têm que tentar parar de brigar porque eles precisam consertar tudo. E é muito legal porque a Izzy e o Simon é um dos meus casais preferidos de todo esse universo. E é muito legal ver essa dinâmica deles, a forma como o Simon é esse meio nerdão, a forma como a Izzy, que sempre foi aquela tão descolada, ela tá tentando assumir um pouco dessa personalidade, um pouco nerd, pelo Simon, como eles estão tentando ali se encaixar, né, e fazer esse relacionamento dar certo. E eu gosto muito dos dois, então assim, é um dos meus contos também preferidos. Claro que o do Zachary ganha, porque ele é um personagem muito fofinho e muito arteiro. O Tempo dos Dois é o próximo conto que eu abri direto na página, tô muito surpresa. É da Clary e do Jace. Nesse conto da Clary e do Jace, amarra também uma ponta solta muito importante da saga principal dos Instrumentos Mortais, que é a da Marweezy, né? A mãe adotiva do Jace e a mãe do Alec e da Izzy, porque foi mencionado nos livros, foi algo importante, sobre como existe a questão de ser exiliado, né? Exilado da clave, exilado do mundo, e o Nephilim tem que devolver todas as suas runas. Isso é algo abordado nesse livro. E diz, inclusive, que um irmão da Marweezy, o Max, depois ela homenageou o próprio filho, né, que infelizmente se perde neste livro, aconteceu isso com ele. Então ele nunca mais pôde conversar com a irmã, ele foi totalmente exilado ali do mundo, né, do mundo Nephilim, é como se ele tivesse morrido. E assim, é uma punição, acho que muito cruel, né? Acho que os Nephilim até preferem morrer com a honra de ser um Nephilim do que ter as runas e tudo isso retirado deles. Mas foi a escolha que ele fez porque ele estava apaixonado e ele queria ali ficar com alguém que não fosse, né? Enfim. E neste livro, nesse conto, no caso, né? A gente tem a Marweezy sentindo falta do irmão. Claro que ela sempre sente falta, mas tanta coisa mudou, né? E ela tá muito saudosa, muito coisa. E aí nisso ela fica, né? Tipo, o Alec casou e ele não pôde estar aqui.
O Max se foi e ele nem sabia da existência dele. Você e a Izzy, né, pro Jace, que ela considera como um filho de fato. O Jace vai se casar, a Izzy vai se casar também, né, porque a Izzy e o Simon também são noivos, então os dois vai ter um casamento duplo, e ele não estará presente nesse momento de família. Então, assim, ela tá muito saudosa ali. E nisso, a Claire e o Jace decidem que vão procurar o Max, tentar encontrar ele e descobrir como tudo isso aconteceu. E também este é mais um conto relevante para o futuro das crônicas dos Caçadores da Sombra. Teve o da Emma também, que são contos presentes, né? Tanto a Emma com Julian, bem depois da história da Clary, mas como a Clary e o Jace também estão ali nesse presente, é mais um conto que traz algo importante para essa sequência. Uma informação muito útil para o próximo livro. E a gente tem esse livro também. O próximo é Sábia Demais para Amar. Também foi muito bom, voltando ao outro conto, saber mais do que aconteceu, né? Do passado da Maryse, do Robert, do Max, como as coisas eram antes também nesse meio tempo. Sábia Demais para Amar é sobre a Rainha Cilly e o Sebastian. É sobre a Rainha Cilly e o Sebastian. Só uma observação aqui, que quando eu comecei a ler esse conto, começa com: quer que eu conte uma história? Chegue mais perto, ouça com atenção. Isso me lembrou, não é tipo, sim, eu sei porquê, mas me lembrou Truque de Mestre, o filme Truque de Mestre. Eu sei que não tem nada a ver, mas é que no Truque de Mestre começa a história falando, né? Quer ver uma mágica? Chegue mais perto, né? Veja com atenção, quanto mais perto você chegar, menos você vê, alguma coisa assim. Então me lembrou um pouco essa frase, é só um comentário meio que nada. Nessa história, nesse conto, a gente tem a Rainha Cilly apaixonada pelo Sebastian. Esse conto é contado na visão da empregada, não da empregada, né, mas da curandeira ali da corte, né? E ela fala um pouco em relação às irmãs, que todas as irmãs dela foram destroçadas devido a amar, que amar é perigoso demais, e que ela prometeu nunca amar. A Nenê, que é a personagem, o nome dela. E aí nisso ela vê tudo acontecendo, ela vê a Rainha Cilly se apaixonando pelo Sebastian. Ela vê como o Sebastian não amava a Rainha Cilly, ele só estava usando ela, tinha todos esses planos. Como a Rainha Cilly acabou engravidando, né, que a gente já sabe dessa história através de outras histórias, como tem esse herdeiro, que é filho do Sebastian, como tudo acontece, como ela foi importante em toda essa história ali da Rainha Cilly com o Sebastian. Então a gente tem essa personagem contando toda essa história. E claramente é algo também muito importante. Esse penúltimo, é o último conto no caso, né? O último conto, porque aqui tem uma cena bônus. Esse último conto também é extremamente relevante para a próxima história, que é o Último Rei das Fadas, que é o livro 1 de Os Poderosos Perversos. Então, assim, é meio que não a prévia, né? O prólogo, um pouco do prólogo. Acho que posso chamar assim, um pouco do prólogo do que aconteceu nessa história. E por último, este livro, ele aborda a prévia do primeiro capítulo do Último Rei das Fadas, que já é, né, o Ash crescido, o filho da Rainha Cilly, com o Sebastian. E como ele também tem um envolvimento com uma outra personagem importante da história, talvez você saiba, talvez não, enfim. Esse daí eu não vou falar muito porque não tem a ver com os contos, e sim é só uma prévia da próxima história. Mas eu também gostei muito dessa prévia, que deu pra perceber que vai ser muito interessante e vai terminar esse esquema de pirâmide, que é bom, porque o bolso nosso agradece. Enfim, foi muito legal. Os 10 contos, o que eu achei? Gostei muito, foram muito legais, porque sempre tinha ali um probleminha no início, mas logo era resolvido, todos tiveram um final feliz.
Claro que teve alguns contos muito relevantes para essa sequência do os poderes perversos, né? Trouxeram essa situação importante. Então foram não apenas um continho ali de final feliz, um depois do final feliz, algo assim. É relevante para um todo. E é isso. Acho que falei um pouquinho de cada conto, gostei bastante. Foi muito bom ver um pouquinho mais dos personagens, matar a saudade. Foi legal ter um livro reunindo todo mundo, né? Porque a gente vê esses personagens nos livros deles, na trilogia deles, depois a gente se despede para conhecer outros personagens. Apesar que todos os livros terem uma ligação entre si. E aí, nesse livro, tipo, ele é um livro tão pequeno, mas ele conseguiu abordar tudo. Ele conseguiu abordar todos esses casais importantes e dar para eles ali, dá para o leitor um gostinho deles, da vida deles, matar um pouco das saudades deles. E aí, amarrar, né, como eu falei, essas pontas soltas que ficaram, sim, em vários livros. Um pequeno detalhe ou outro, e aqui tudo se solucionou. E o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado. E é isso. Já aproveita, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Você já conhece a saga dos Caçadores das Sombras? O que você achou? Já leu esse livro? Qual que é o seu casal favorito? Deixa aqui nos comentários também. E depois não esquece de nos ver lá no Instagram, porque nos livros que estão aqui, os títulos e as obras que estão aqui, não somos de lá. Então sempre tem coisas diferentes que com certeza você vai acabar achando algum título que você ainda não conhecia e vai adorar conhecer. O vídeo é esse, então tchau e até o próximo vídeo!